Pessoal, vamos continuar então trabalhando com a ideia de raiz, né? A gente vai perceber que dentro da disciplina de cálculo, o trabalho com as potências ele é muito importante. A gente vai ver duas operações fundamentais, derivada e integral, que elas acontecem muito em relação a potências. Então é bom a gente ter o conhecimento sobre a escrita de uma raiz na forma de uma potência. O que eu estou querendo dizer? A gente estuda lá no ensino básico o seguinte: raiz, vamos colocar aqui, enésima, é o n, de A elevado a m. A representação disso aqui na forma de potência é assim, ó, é A elevado a m sobre n. Né? Então, essa é a representação de uma raiz na forma de potência. É daqui que surge a ideia de cancelar numa raiz. Por exemplo, quando eu falo que raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, deixa eu até trocar o que. Vamos colocar aqui, ó, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. Quando eu falo que eu cancelo esse 2 e a resposta é 3, é pelo seguinte: se eu escrever isso aqui na forma de potência, isso aqui vai ficar 3. Esse número aqui eu coloco em cima da fração. Esse número aqui eu coloco embaixo. E aqui, ó, 2 dividido por 2, a gente cancela. 2 dividido por 2 vai dar 1. Então, isso aqui vai dar 3 elevado a 1. Então, esse cancelar que eu tenho aqui é o cancelar que eu faço aqui, ó. Né? Então, a gente só antecipa isso. Mas tem que estar bem claro para todos essa ideia, né, da raiz escrita na forma de potência, porque isso aí vai ser muito utilizado na disciplina de cálculo. Né? Então, por exemplo, se eu tiver assim, ó, 3 elevado a 3 meios. Ó, então, eu tenho uma potência onde o meu expoente é uma fração. Toda vez que eu tiver uma potência onde o expoente é uma fração, isso aqui indica uma raiz. Então, isso aqui é a mesma coisa que a raiz. Esse denominador é o índice da raiz. E o meu número vai vir aqui com a potência aqui de cima, que é o 3, ó, certo? Depois a gente vai ver que isso aqui dá para simplificar, né? Mas eu não estou querendo entrar nessa discussão aqui agora, não. Só estou explicando para vocês como que se escreve uma raiz na forma de potência. Então, por exemplo, 5 elevado a 5 terços, ó. Né? Vou colocar agora 5 elevado a menos 5 terços, ó. Então, primeiro o seguinte, ó, esse menos aqui, lembrando que aqui é como se fosse 5 sobre 1, ó, 5 sobre 1. Né? Esse menos aqui é só para indicar que essa potência que está aqui em cima vai passar para a parte de baixo. Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 5 elevado a 5 terços. Ó, né? O expoente, quando é negativo, é só para trocar a potência de lugar. A potência estava no numerador e passou para o denominador. Está aqui embaixo agora. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre... Ó, como a potência aqui é uma fração, eu vou escrever isso aqui na forma de raiz. Esse número de baixo, que é o 3, é o índice da minha raiz. Esse número de cima vai ser a potência aqui dentro, ó. Então, é isso aqui, ó. Então, ficar atento a isso aqui, ó. Esse número aqui é a base aqui, ó. Tá aqui, ó. O número de baixo é o índice da raiz e o número de cima é a potência que vai lá dentro. Depois a gente vai perceber que toda vez que a fração aqui, ó, tiver escrita de forma que o numerador seja maior ou igual ao denominador, vai dar para simplificar. Isso aqui dá para simplificar, isso aqui dá para simplificar. Depois a gente vai ver mais sobre isso. Mas a primeira coisa é entender de forma clara como se escreve uma raiz na forma de potência. Porque, por exemplo, lá na disciplina, quando a gente estiver trabalhando com as derivadas, por exemplo, vai ter alguns casos que eu vou ter isso aqui, ó, raiz cúbica de x ao quadrado. E aí eu vou precisar fazer derivada ou integral. Então a primeira coisa que eu vou precisar fazer aqui é escrever essa raiz aí na forma de uma potência. Então eu vou pegar o x que está aqui, vou colocar aqui, ó, x, e na sua potência vai ser uma fração. Esse número é o número de baixo, que é o 3, e esse número é o número de cima, que é o 2. Então é a mesma coisa que x elevado a 2 terços. Ó. O número de baixo é o índice da raiz, o número de cima é o denominador da minha raiz aí, beleza? É o denominador da minha fração. O numerador, né? O 2 é o numerador e o 3 é o denominador. Isso.
Agora aqui é o seguinte, ó, vou colocar aqui agora as propriedades da radiciação. Lembrando que aqui é uma coisa bem rápida, é só para a gente ter a gente lembrar de algumas coisas, né? Propriedades, então. A primeira propriedade que eu vou falar aqui de raiz, de radiciação, é o seguinte. Raiz, eu vou colocar aqui um índice n para representar qualquer número real aí, né? E aqui dentro eu vou colocar uma multiplicação. Quando se tem uma multiplicação dentro de uma raiz, eu posso separar. Eu posso colocar a raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Ó. Então, eu posso separar. Quando aqui dentro é multiplicação, então a raiz da multiplicação é a multiplicação das raízes. Agora, se aqui dentro tiver uma adição ou uma subtração, eu não posso fazer isso aqui não, ó. Isso aqui, ó, isso aqui é errado. Então eu só posso abrir se for uma multiplicação que eu tenho aqui dentro. Aí eu posso abrir, né? Isso aí não tem problema não. Então, por exemplo, se você tiver assim, ó, raiz de 4x, 4x, por exemplo, raiz de 4x. Aqui é uma multiplicação, ó. Então, isso aqui é a raiz de 4 vezes a raiz de x. A raiz de 4, a gente conhece, a raiz de 4 é 2. Então, isso aqui é 2 vezes raiz de x, ó. Então, é 2 vezes raiz de x, né? Então, é possível separar quando você tem uma multiplicação, certo? Até pensando na situação que eu tinha falado anteriormente, olha só, vou colocar aqui, ó, imagina raiz quadrada de 12. Lembrando que quando aqui não tem número é porque é raiz quadrada. Raiz quadrada de 12. O 12, se a gente fatorar o 12, ó, 12 dividido por 2 vai dar 6, dividido por 2 vai dar 3, dividido por 3 vai dar 1. Né? Então, o 12 é a mesma coisa aqui, ó, 2 vezes 2, ou seja, 2 ao quadrado, vezes o 3, que está aqui, ó, o 3, ó, 3, né? É lógico que a gente faz isso de forma mais rápida, mas detalhadamente isso aqui seria a mesma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado, vezes raiz quadrada de 3, a propriedade. A multiplicação aqui, eu coloco raiz do primeiro vezes a raiz do segundo. Ó. Esse aqui dá para cancelar esse com esse aqui, então ficaria 2 raiz de 3. Poderia fazer assim, né? Só que de forma geral a gente resolve um pouco mais rápido, porque a gente pensa assim, ó. Como aqui a raiz é quadrada, aqui o número é 2, então como aqui é 2, eu procuro na fatoração os números que repetem duas vezes. Então, ó, o 2 repetiu duas vezes, ele sai da raiz. Então, esse 2 que saiu da raiz é esse 2 aqui. Ó. O 3 não repetiu duas vezes, então ele continua lá dentro. Ó. Então, a gente pode ganhar tempo fazendo isso aí, ó. Certo? Quer ver um outro exemplo? Deixa eu pegar um número maior aqui. Ó. Vou colocar aqui, ó. Raiz cúbica de 864, por exemplo. Se eu pegar o 864, é lógico que na disciplina de cálculo isso não vai ficar aparecendo, viu, gente? Mas a gente tem que ter esses conceitos bem claros para a gente diminuir as dificuldades que aparecem na disciplina. Se eu dividir isso aqui por 2 vai dar 432. Se eu dividir isso aqui por 2, vai dar 216. Se eu dividir isso aqui por 2, vai dar 108. Se eu dividir por 2, vai dar 54. Por 2 vai dar 27. Por 3 vai dar 9. Por 3 vai dar 3. E por 3 vai dar 1. Certo? De forma mais assim, pausada, vamos pensar assim, vou fazer etapa por etapa aqui. Primeiro, depois a gente faz de forma rápida, né? Isso aqui seria o seguinte, ó. Primeiro, o 2 repete quantas vezes? Ó, 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Então, é o 2 elevado à quinta. Vezes o 3 repete quantas vezes? 1, 2, 3. Vezes o 3 ao cubo. Ó. Então, usando aquela propriedade ali, ficaria raiz cúbica de 2 elevado a 5 vezes raiz cúbica de 3 elevado ao cubo. Beleza? Olha só, esse raiz cúbica de 3 elevado ao cubo já dá para cancelar. Esse aqui, olha, dá para simplificar. Toda vez que essa potência aqui de dentro for maior do que o índice da minha raiz, dá para simplificar. Uma forma fácil de pensar é pensar assim, ó, o índice da minha raiz é 3, então eu vou reescrever
essa minha potência colocando assim, ó, 3 mais 3 mais 3, até quando for possível. O 5, quem é o 5? O 5 é 3 mais, aí já não dá para colocar 3, é 3 mais 2. Né? Senão eu poderia colocar 3 mais 3. Por exemplo, se no lugar de ser 5 fosse, por exemplo, 2 elevado a 7. Eu ia colocar 2 elevado a 3 mais 1. Né? 3 mais... Por que 3 mais 3? Porque o índice é 3. Ó. Se fosse 2, eu ia colocar 2 mais 2 e por aí vai. Ó. Aqui, ó, vezes 3. Né? Aqui eu vou colocar... mais uma vez, ó, aqui em cima, como eu tenho uma soma na potência, eu posso colocar 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado ao quadrado, vezes 3, beleza? Então, vamos lá aqui, ó. Isso aqui vai ficar assim, ó. Aqui é raiz cúbica, tá, gente? Eu esqueci o cubo aqui, ó. Como aqui é uma multiplicação, vai ficar raiz cúbica de 2 ao cubo, que é esse primeiro termo, vezes raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é o segundo termo, vezes o 3, ó. Então, vai ficar assim. Cancela esse 3 com esse 3, então vai sobrar 2 vezes raiz cúbica. Aqui não dá para simplificar, porque esse número é menor do que esse, ó. Só que 2 ao quadrado é 4, então aqui vai ficar 4 vezes 3. Ó. 2 vezes 3 é 6 vezes raiz cúbica de 4, a simplificação aqui. Ó. Beleza? Só que tem uma forma mais fácil de chegar nessa resposta, né? Que é usando essa própria fatoração aqui. Ó. Imagina, aqui, ó, vamos pegar isso aqui, eu vou colocar já a resposta aqui. Ó. A minha raiz é cúbica, então para sair da raiz, o número tem que repetir 3 vezes. Ó. O 2 aqui, ó, repetiu 3 vezes aqui, ele saiu. Só que aqui ele repetiu mais 2 vezes, ó, então não sai. Esses 2 aqui não vão sair, não. Certo? O 3 repetiu 3 vezes, ele vai sair. Ó. Então, quem vai sair da raiz? Ó, o 2 e o 3. Então, 2 vezes 3 saiu da raiz. E lá dentro da raiz, quem vai permanecer? Ó, o 2 e o 2. Então, lá dentro vai permanecer o 2 vezes 2. Ou seja, 6 raiz cúbica de 4. Então, você pode fazer de forma direta, mas você tem que estar atento que é essa conta que você está fazendo. Né? Então, essa é a ideia aí da nossa primeira propriedade. Beleza? Agora, eu vou para a segunda propriedade aqui. Né? As propriedades elas são simples, né? Mas a gente tem que recordá-las aí. A segunda propriedade que a gente tem é o seguinte, olha só. Quando a gente tem uma raiz, né? E dentro de uma raiz a gente tem uma fração, você pode separar a raiz como a raiz do numerador dividido pela raiz do denominador. E vice-versa, né? Quando eu tenho uma igualdade, eu digo que isso é igual a isso e isso é igual a isso. Eu posso usar nos dois sentidos, né? Então, vamos supor que você tenha lá assim uma simplificação que tem assim, ó, raiz quarta de 32 dividido por raiz quarta de 2. Né? Só para exemplificar. Como os dois estão aqui, ó, a divisão é por raiz de mesmo índice, então eu posso manter o índice da raiz 4 e juntar tudo aqui dentro. Ó, 32 sobre 2, ó, certo? O 32 sobre 2 é 16, então vai ficar raiz quarta de 16, certo? Raiz quarta de 16 é 2. Mas olha só, né? Aqui, ó, raiz quarta de 16, né? Você já pode colocar que é 2 aqui, ó. Ou, se quiser ver, ó, 16. Quem é o 16 fatorado? 16 dividido por 2 é 8, dividido por 2 é 4, dividido por 2 é 2, dividido por 2 é 1. Como a raiz é quarta e o 2 repete 4 vezes, então ele sai da raiz. Então, a raiz é quarta de 16, é o 2 aí. Beleza? Outra propriedade importante que a gente vai usar na disciplina também é essa aqui, ó. Terceira propriedade, ó. Alguns casos você vai ter uma raiz elevada a uma determinada potência. Então você pode simplesmente pegar essa potência e colocar aqui para dentro, ó, né? Então você pode fazer isso aqui, ó. Por quê? Porque na verdade a gente tem que lembrar, né, que quando se trata com raiz é potência também. Né? Então, às vezes, a gente tem dificuldade de entender as propriedades, mas a raiz é uma potência. Então, vamos supor que você tem essa situação assim, ó, raiz quarta de 16 elevado ao quadrado. Raiz quarta de 16 até dá para calcular, mas eu vou usar a propriedade aqui. Ó. Isso aqui vai ficar raiz quarta. Então, esse 2 aqui ele pode ser colocado aqui dentro, ó, como 16 elevado ao quadrado, certo?
Outra coisa que eu gostaria de explicar aqui, lembrar para vocês é o seguinte, olha. Toda vez que eu tiver uma raiz, aqui tem o índice e aqui dentro eu tenho uma potência que tem esse expoente. Sempre que esses dois números puderem ser simplificados, você pode simplificar. Ou seja, por exemplo, o 4 e o 2 dá para dividir por 2. Ó. 4 dividido por 2 vai ser 2. Aqui vai ser o 16. 2 dividido por 2 vai ser 1. Então, aqui vai ser 1. Ó. Esse 1 nem precisa colocar. Né? Nem precisa colocar esse 1 aqui. Ó. Então, eu posso fazer essa simplificação. Por que eu posso fazer essa simplificação? Porque raiz quarta de 16 ao quadrado é 16 elevado a 2 sobre 4. Ó. Certo? Isso aqui é raiz quarta de 16 ao quadrado. E quando eu coloco na forma de fração, eu posso simplificar esse com esse. Vai dar 16 elevado a meio. Ó. 16 elevado a meio é o quê? Raiz quadrada, está aqui, de 16 elevado a 1, que é isso aqui. Ó. Raiz quadrada de 16 é igual a 4. Tudo bem isso aí? É lógico, aqui poderia ter sido feito de uma forma mais rápida. Só estou explicando a propriedade. Ó. Aqui você poderia ter feito assim. Ó. Raiz quarta de 16 é 2. 2 elevado ao quadrado é 4. Né? Poderia ter sido feito assim. Mas eu só estou explicando essa questão da potência aqui em cima. Né? Essa potência aqui, né, ela vem para dentro e fica como potência desse valor aqui. Ó. Tudo bem isso aí? Mais uma propriedade aqui também. Ó. Tem uma outra propriedade que ela é assim, a quarta propriedade. Ó. Quando você tem raiz, e aqui dentro você tem uma outra raiz. Ó. Raiz da raiz. Né? Quando você tem uma raiz da raiz, você já pode escrever isso aqui ó, como a raiz da multiplicação desses dois valores. Ó. Aqui é o m, então aqui vai ser m. E aqui é o n, ó. Aqui vai ser o n. Ó. Vamos supor que você tenha a raiz cúbica da raiz quadrada de x. Isso aqui é a mesma coisa que raiz de 3 vezes 2, 6. Raiz sexta de x. Né? Então, você pode já escrever isso aí de forma direta, sem problema nenhum. Beleza?